Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. O tema de hoje, né, como é recebido aí, né, como é feito o cálculo dos valores dos atrasados. É um tema importantíssimo, muita gente tem dificuldade sobre ele, a gente vai trabalhar tanto com o processo administrativo quanto com o processo judicial. Se é a primeira vez que nos vê por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Augusto Torre, advogado, especialista em direito previdenciário. Inscreva-se aqui no canal para você não perder dinheiro, não ficar por fora de condições previdenciárias importantes como essa e você saber direitinho como funciona. Então vamos começar lá com o processo administrativo. Como que é calculado isso, né? Como que é calculado esses atrasados no processo? Quando você vai solicitar algum tipo de benefício previdenciário, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no sistema Meu INSS e escolher aquele tipo de benefício que você acredita que tem direito. Para você fazer isso, é importante você fazer um planejamento previdenciário, identificar que modalidade de aposentadoria que você tem direito e aí sim solicitar de acordo com os parâmetros detalhados naquele planejamento. Então vamos imaginar que você já fez esse planejamento, já teve ideia da modalidade de aposentadoria que você vai solicitar e aí você faz essa solicitação de aposentadoria junto ao Meu INSS. Depois que você fez essa solicitação, aquela data que a gente chama aqui de DER, data de entrada do requerimento administrativo, ela é válida, tá? Como início de pagamento dos valores da sua aposentadoria que você solicitou. E por que ela é importante? Porque é a partir dali que o INSS vai te indenizar quando finalizar o processo. Então, até o INSS, na via administrativa, fazer análise do seu processo, verificar se você tem direito, às vezes você está pedindo benefício por deficiência, às vezes está reconhecendo períodos especiais, aí tem que ter perícia para analisar a sua deficiência, perícia médica, perícia social, tem que ter perícia para analisar os seus PPPs, analisar período rural, às vezes você tem que fazer uma justificação administrativa, ou seja, dependendo do benefício que você vai solicitar junto à Previdência, no caso da aposentadoria, tem uma série de trâmites que precisa seguir e isso acaba demorando um certo tempo até ser concluído. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 8 meses, 1 ano, às vezes até mais, dependendo do que for detalhado, dependendo se tiver recurso ou não. O fato é, depois que o INSS decide pela concessão do seu benefício, ele vai calcular os valores desde a data de entrada do requerimento administrativo, que a gente chama aqui de DER. E o que é importante isso, né? Enquanto o processo administrativo está correndo, está tramitando e ele está em trâmite, você não tem o risco de perder os valores de atraso. Caso esse processo administrativo ultrapasse 4, 5, 6 anos, você não vai receber só os últimos 5 anos, você vai receber desde essa data de entrada do requerimento, porque o atraso no processo administrativo, ele não interfere aí o recebimento dos últimos 5 ou 6 anos, porque você já estava transcorrendo esse prazo. E aí o INSS vai fazer a correção monetária, vai aplicar juros e vai te pagar todos esses retroativos desde a data de entrada do seu requerimento. O pagamento, quando ele é até 60 vezes o valor do seu benefício, ele já é pago no próximo pagamento. Quando foi concedido junto com o seu pagamento, ele já é pago efetivamente. Quando esse pagamento ultrapassa esse valor, aí ele depende de uma liberação da gerência executiva, que ele acaba demorando um pouquinho mais até você receber os atrasados. Isso normalmente demora de 3 a 4 meses até você receber todos os atrasados no processo administrativo. Então, fez a correção, você vai estar recebendo aí todos os valores em atrasados pagos de uma vez só. No processo judicial é um pouquinho diferente. Quando você entra com o processo judicial, no processo judicial você também vai informar que data que foi dada a entrada no seu requerimento administrativo. Então a gente tem lá, né, no processo judicial, olha, eu solicitei o benefício previdenciário, aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria foi solicitada na data, você vai colocar a data de entrada do requerimento administrativo, por exemplo, 5/8/2016, tá? No número de benefício tal. E aí você vai discutir isso no processo judicial. E a data de entrada do requerimento administrativo é a partir daí que no processo judicial você vai ser indenizado. Ponto importante, a data do processo administrativo é paga integralmente quando não é ultrapassado 5 anos da data da citação no processo judicial. Então veja só, o processo que a gente chama aqui, né, de prescrição, ou seja, que você deixa de receber, que a gente fala, você vai receber até os últimos 5 anos, começa a contar da data da citação do INSS, que é a citação nada mais é do que no processo judicial informar, olha INSS, estão entrando com uma ação contra você. É o INSS tomar ciência daquela ação judicial. A partir daquela data, conta-se 5 anos retroativos.
Então vamos imaginar que você está dando entrada hoje, né, em junho de 2023. Se você entrou com o seu processo, data de entrada do requerimento administrativo lá em 2016 e a data da citação do INSS no processo judicial foi somente até hoje, você já deixou de receber aí 2 anos, porque eles vão contar 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018. Então esses 2 anos de 2016 você acaba perdendo porque paga só os últimos 5 anos a partir da data da citação. Então é importante. Se você teve um indeferimento administrativo junto ao INSS, já busque uma ajuda profissional aí para verificar se cabe ou não ingressar com processo judicial, porque a data da citação do processo judicial é determinante para verificar até quantos atrasados você vai receber. Então não deixe passar esse prazo aí de 5 anos, não deixe passar prazo nenhum. Já teve um indeferimento, já busque um profissional aí de sua confiança para verificar se está tudo certo ou se você tem que entrar com processo judicial para não perder os retroativos. Perfeito. A partir daí, a partir da data da citação, começa a contar o prazo para o INSS te pagar, desde a data de entrada do requerimento ou desde os últimos 5 anos, até a finalização do processo. Então, como que é feito isso, né? Aqui é onde muitas pessoas confundem. Doutor, eu preciso de 5 anos, contando o prazo que vai durar o processo judicial, ou é 5 anos a partir da entrada? Então, é 5 anos a partir da citação para trás, mais o tempo que o processo demorar. Então, se o processo judicial demorar mais 5 anos, você vai receber os 5 anos de demora do processo judicial, mais os 5 anos retroativos até a data da citação. Se o processo judicial demorar 8 anos, você vai receber todo o período dos 8 anos da demora do processo judicial, mais os 5 anos da data da citação para trás, o que dá um montante de atrasado aí de 10, 13 anos nessa hipótese que eu te falei. Então, o tempo de duração do processo depois da citação do INSS soma com o tempo retroativo da citação para trás, em até no máximo 5 anos, ou até a data de entrada do requerimento administrativo. Então, você não engloba a contagem de tempo durante a duração do processo judicial, mas somente da citação para trás, juntamente com o processo judicial. Entendeu? A dúvida que o pessoal fica muito aqui é se eu vou receber os 5 anos referente à finalização do processo ou até a data da citação, porque um processo judicial previdenciário, ele pode sim durar 4, 5, 6, 8 anos, quando depende de uma suspensão processual aguardando o julgamento do STJ ou do STF de um tema definido, ele pode durar 8, 10 anos um processo previdenciário. E, infelizmente, isso acontece. E aquele período de espera, você vai ser todo indenizado, se for reconhecido o seu direito, né, de receber o benefício, mais o período retroativo da citação nos últimos 5 anos, se ultrapassou mais de 5 anos aí. Perfeito? Depois disso é calculado juros, multa, correção monetária. A partir de 2021 agora foi aplicado a taxa Selic, mas isso é tema para um outro vídeo. Então, resumindo, no processo administrativo você recebe todo o processo administrativo, independentemente do tempo que for demorar isso. No processo judicial você recebe todo o processo judicial, mais 5 anos retroativos até a data da citação, tá? Da citação 5 anos retroativos, ou da citação até a data de entrada do requerimento administrativo, se não ultrapassou mais de 5 anos. É assim que é calculado os valores atrasados no processo previdenciário, juros, multa, correção monetária, tem todas as indenizações devidas, tá bom? Vem com a gente que amanhã tem papo previdenciário. Até lá, tchau!